da mortificação e da renúncia. É sempre no ser. Se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar, então vivereis. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Se vós estiverdes na minha palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, então sereis feito meu discípulo. E no discipulado, a verdade opera te libertando. No discipulado, no caminho, reproduzindo esta figura viva de Jesus. O próprio 2 Coríntios 5,17, aquela parte ali, né, 14, 15, 16, 17, não vai dizer? Se um morreu por todos, então, qual é a consequência? Todos morrerão. Para qual finalidade? A fim de que não vivamos mais para nós, mas por Ele que por nós morreu e ressuscitou. Encontramos aqui, inclusive, a principal barreira para o homem entrar na presença do Senhor, que é deixar de viver a própria vida. E Jesus não aceita nenhuma posição, nenhuma ação menor do que essa, de entregar a própria vida. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Olha a junção, a conexão. Muitos usam aquele versículo, né, ali de Mateus 18, que ligardes na terra será ligado no céu, né, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. O que é ligar na terra, é ligado no céu? O que precisa ser feito para ligar na terra e ser ligado no céu? O que precisa para estarmos em concordância com o Evangelho, que vem de concordar, lembra, irmãos, do acorde, que é o acorde, que é o concordar com o coração, o acorde que simboliza as notas, que são todas elas simultaneamente, corretamente ajustadas e tocadas, para que então venha sair uma harmonia, ou seja, uma ressonância, uma frequência com o Evangelho. JBFM 99.9, se tocar 99.8 ou um para cima, um para baixo, destoa, o som fica, ele distorce. São princípios. Não há como conectar aos céus, ao reino dos céus, não há como venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, enquanto houver o reinar da nossa própria vontade. Para estarmos ligados com o Senhor, para onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali Ele se fazer presente, precisamos odiar a nossa vida, entregando a vida a Jesus verdadeiramente. Aqui é o mistério do esvaziamento. Esse versículo, ele revela, ele fala da verdadeira humilhação, que é o esvaziamento total de si mesmo. Não tem como coabitar duas vontades no mesmo coração. Não tem como coexistir dois desejos. Andar enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. As trevas da nossa vontade, da nossa carne, que tenta nos arrebatar e nos jogar no chão para impedir a continuação desse caminho em direção ao Gólgota espiritual, a crucificação, como vai dizer lá em Romanos 6,6, que é necessário que sejamos com Ele crucificados, para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo desse entendimento carnal que o homem natural não pode compreender, as coisas espirituais, porque elas só são compreendidas em espírito. Tanto que
o próprio versículo 37 vai dizer, ainda que tinha feito tantos sinais diante daqueles judeus, eles não criam, eles estavam diante do Deus em carne, do Messias profetizado por todos os profetas que eles narravam crer. Ali estava a própria revelação de todo o Antigo Testamento, como Jesus falou no capítulo 5, a qual atravessamos. Ali estava de quem Moisés e os escritos todos estavam falando, estava ali ressuscitando mortos, inclusive o texto aí do capítulo 12 que estamos vem falando disso, né? E muitos ali crendo nele seguiam por conta ali do que ele fizera, né? A Lázaro e todos os outros sinais e maravilhas, além da própria sabedoria que debulhava em seus lábios, mas mesmo assim não criam, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem criou na nossa pregação, quem foi revelado o braço do Senhor, quem foi revelado esse mistério do ganhar a vida e perder a vida. É um dos maiores paradoxos, a qual nesse versículo aqui, irmãos, é todo o Evangelho. Todo o Novo Testamento é resumido aqui nesse versículo 24 e 25. Se na verdade, vê que a própria verdade, ele repete a palavra verdade 2 vezes, dando ênfase total. Nada pode ser negligenciado na palavra, né, irmãos? Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. E grandes são os espinhos, os pedregais, para impedir com que essa semente, até morrendo e começando a crescer, ela venha a ser sufocada e não venha a dar fruto. Amém? Vou encerrar por aqui, que os irmãos possam contribuir também, agregar. Esse aqui é uma passagem tremenda, né? Inclusive a própria continuidade ali até o último versículo do capítulo 12. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Realmente, essa passagem, né, sobre se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Assim como quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. São realmente palavras-chave, né, que nos constrangem. Complementando até o que o irmão estava trazendo, né, da parte do Senhor ali, no versículo 23, né, onde o Senhor nos diz: Jesus respondendo disse, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E Cristo aqui fala sobre a sua própria crucificação como uma glória, né, e não como algo pesado. Com certeza houve uma dor ali, tanto que o próprio Cristo disse, né, se for possível, tira de mim esse cálice, mas independente de tudo, faça que seja feita a tua vontade, né, a vontade do Senhor, Criador dos céus e da terra, e sendo cumpridor até o fim, né, da sua vinda a este mundo com a morte de Cristo. E assim, Deus quer que venhamos enxergar também o chamado que Ele tem conosco, né, desse chamado de renúncia, de abdicação, deste mundo, assim como Cristo foi aqui, né, venhamos ser também, como o Senhor sempre me faz, quando medito na palavra, né, perceber que a palavra de ordem em todas as suas escrituras, desde o Antigo até o Novo Testamento, é obediência. Né? O Senhor nos quer que sejamos obedientes, assim como Cristo foi, mesmo diante da sua divindade, mesmo diante da sua glória. Não veio para ser rei, né? Mas ele veio para ser filho, né? Não buscou por usurpação ser como Deus, né? Mas se fez pequeno, se fez cumpridor do Evangelho do Senhor, né? E assim o Senhor quer que sejamos também obedientes, né? Mas não como algo pesado, né? Que por mais que no início possa parecer, por mais que no início venhamos enxergar que é pesado essa separação do mundo, né? Mas o Senhor quer que, a partir do momento que damos esse primeiro passo, né, venhamos nos entregar ao Senhor, o Senhor transforma por completo aquilo que antes era pesado, aquilo que antes, nossa, como é que eu vou parar de fazer isso, como é que eu vou parar de fazer aquilo, como o Senhor tem certeza que já fez esse mover na vida de cada um dos irmãos,
né? Sabemos que não por completo, digo aqui por mim, muitas coisas ainda o Senhor quer fazer o mover, né? E muitas das vezes não fez ainda por completo por culpa minha mesmo, de mais entrega, de mais busca, de mais renúncia, de mais obediência, né? Mas para que a gente não venha ficar como a mulher de Ló, né? Que olhou para trás e virou uma estátua de sal, porque o seu coração ainda estava aprisionado nas coisas daquela terra ali, né? E o Senhor quer que a gente possa olhar e prosseguir para o alvo, né? Que o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus, de uma vida eterna, não mais nos embaraçando com as coisas desta terra, não mais titubeando na sua presença, não mais desfalecendo numa fé não fingida, mas numa fé verdadeira, como o irmão trouxe, uma fé salvífica, né? Numa fé digna de produzir frutos de arrependimento sincero, da qual o Senhor requer de nós, para que venhamos dar lugar a esta obra do Senhor, né? Nos fazendo também servos obedientes, né? Venhamos ter uma vida mais leve, da qual Ele nos tem concedido, sem que a gente permita com que os sentimentos, atitudes, né, que a gente venha ter, venha sentir, sejam levados por preocupações, por afazeres que a gente possui nessa terra, né? Mas para que a gente venha verdadeiramente descansar em Cristo Jesus, não nos preocupando com o dia de amanhã, como a palavra nos ordena, com o que farei, com onde irei, mas se assim o Senhor permitir, se assim o Senhor quiser, né, para que através dessa transformação da qual o Senhor está fazendo nas nossas vidas, possamos ter verdadeiramente, levar, né, através do nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável, o testemunho vivo de Cristo Jesus, para que possamos honrar, né, e glorificar o nome do Senhor, porque nada somos, né, do pó viemos e do pó voltaremos, e o Senhor nos traz essa necessidade, né, iminente de mortificarmos a nós mesmos, né, como nos trouxe já também no estudo lá em João 3, que é necessário renascermos, né, nascermos de novo da água do Espírito, né, como o Senhor sempre faz mencionar também lá, e até o irmão evangelista Felipe mencionou, lá em 2 Coríntios, né, sobre que se um morreu por tudo, logo todos morreram, né, e a palavra mais adiante vai dizer para que não mais vivamos para nós mesmos, mas para que Cristo venha viver em nós, né, para que venham olhar e não venham mais ver um velho homem, uma velha mulher, né, mas possam olhar e falar: cadê aquele Daniel que eu conheci, aquela Juliane, aquele Giovanni, enfim, a cada um dos irmãos, né, mas possam ver que há uma nova pessoa, que há um novo nascimento, né, que somente Cristo Jesus, a sua mão, o seu poder, né, o seu Espírito Santo podem justificar esta transformação, né, deixando assim aquele egoísmo de lado, de amar a nossa própria vida, de querer alcançar as nossas próprias coisas, né, como a palavra nos traz lá em Filipenses 2:21, buscando apenas o que é nosso, mas não o que é de Cristo Jesus, como sabemos que a própria palavra já nos traz que todos fazem, para que não venhamos perder verdadeiramente a vida eterna da qual o Senhor nos chama, né, porque Ele tem nos chamado para esse trabalho, irmãos. É um trabalho, não é um lazer, é um trabalho da qual o Senhor tem nos chamado, né, e temos esse compromisso de servirmos a Deus, como mencionei ali mais cedo sobre o exemplo ali de se dedicar, né, para conquistar aquele trabalho do mundo, né, e aquele que mais se esforçar será honrado com aquele emprego, né, e a palavra diz aqui que aquele que servir ao Senhor, né, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se assim servirmos a Deus, sermos cumpridores do seu Evangelho, o Senhor nos honrará, não só um. O Senhor não nos compara um com os outros, mas o Senhor tem nos chamado, requerendo o compromisso de cada um de nós, para que possamos ser cumpridores, para que possamos honrar verdadeiramente estas palavras da qual o Senhor tem nos trazido, através das suas escrituras, através dos irmãos, né? Porque se verdadeiramente nos dizemos servos de Deus, né, é necessário que venhamos seguir os seus passos, andar como Cristo andou nessa terra, né? Não mais fazendo a nossa própria vontade, mas a vontade do Pai, né? E como é que vamos saber qual é a vontade do Pai, como muitos dizem? Eu faço a vontade de Deus, porque eu oro quando acordo, eu vou na igreja todo domingo, né? E quem disse que a vontade de Deus é essa? Quem disse que a vontade de Deus realmente é o que eu estou fazendo, o que os irmãos e as irmãs estão fazendo? Temos que dobrar o nosso joelho no chão
e continuar clamando ao Senhor pela sua misericórdia, para que Ele continue abrindo os nossos olhos, né? E até aqui tem nos mostrado, pela sua misericórdia, que temos seguido na direção da qual o Senhor, no caminho da qual o Senhor tem nos colocado, né? Mas como o próprio apóstolo Paulo trazia, né, que venha vigiar para que ele mesmo pregando essas palavras não venha a ser reprovado naquele dia. Ou seja, é uma busca incessante, diária, sem parar, para que o Senhor nos mostre qual é o seu caminho, qual é a sua vontade, para que não venhamos ficar embaraçados, né, irmãos, com o que é o entendimento do coração enganoso e perverso do homem, com o que é o entendimento verdadeiro de Cristo Jesus, a vontade verdadeira. Amém? Irmão Fábio, tarde, varão. Amém, louvado seja Deus. E pedir para os irmãos para aumento da nossa fé, né? Ler o livro no caso, Colossenses todo, porque ele é uma ocasião muito bom, ele faz parte do plano. Eu vou ler acho que é 12 versículos, acho que vou pegar tudo. Colossenses capítulo 1, vou começar do versículo 8. A qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Fez lembrar do início do livro de Provérbios, né, que fala em relação à sabedoria. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, aguardando-lhe em tudo, lembrou do Salmo 40, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecendo em todo poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, depois segundo Timóteo 4, em que há debaixo dos céus, do qual eu, Paulo, fortaleceres em todo o seu poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, né, para participar da herança dos santos da luz. É o plano, a qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, e os qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. O irmão Filipe gosta muito de falar isso. E ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Até que isso não fica grande, mas é interessante os irmãos ler todo esse livro de Colossenses, que ele encaixa lá também. Toda a plenitude. Plenitude já é tudo, né? Uhum. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Posso complementar aqui 3 minutinhos? Amém. Essa parte, até conectando aqui com Colossenses 1, o versículo seguinte da onde o irmão parou, vai dizer no 20, capítulo 1 de Colossenses: e que havendo por ele, ou seja, através de Jesus, feito a paz. O que é a paz? Nós já sabemos, a própria palavra revela, né? Que é a reconciliação do homem com Deus. Houve a ruptura pelo pecado original da desobediência. Então Jesus veio entregando a si mesmo, foi o grão de trigo plantado na terra para poder nascer a vida através dele, frutificarmos através dele. Então ele veio
derramar o seu sangue sem pecado, puro, porque a palavra fala que sem o derramamento de sangue não há expiação de pecado, não há como ser retirado o pecado que em nós habita, como foi lido em Romanos. Deus encerrou, Romanos 11, Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Quem é a própria misericórdia, senão o próprio Jesus? Deus usou do próprio Jesus, ele foi a própria misericórdia, a graça, o poder, ele é a plenitude de tudo, toda a plenitude habita nele, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. E quando ele foi levantado, todos atrairei a mim, né? Ele fala no versículo ali no capítulo 12. Então, feito a paz, essa reconciliação, essa atração novamente, essa paz é esse transporte que está, esse translado espiritual que está falado aqui no versículo 13, né? Nos tirou da potestade das trevas, ou seja, nos tirou do ímpeto de ganhar a própria vida, para então nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Como que nós somos tirado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, se não através das obras espirituais, do servir a ele, como está no versículo ali seguinte, no capítulo 12 de João. Servir é agir, servir é fazer, quem serve está fazendo, e tem uma ação sendo empregada, mas o servir a Jesus, ele não se atenta à servidão humana, mas uma servidão espiritual. E essa servidão não tem como ser feita, realizada, a não ser através do entregar da própria vida. Essa é a servidão como Jesus serviu ao propósito do Pai, entregando a sua própria vida. É simplesmente reproduzirmos essa figura, esse exemplo que o Senhor nos trouxe, para então podermos viver essa paz que foi feita pelo sangue da sua cruz. Por meio dele fomos reconciliados, né? Diz aqui o versículo 20, por meio dele, voltando a Colossenses 1, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, que eu nem entendo essa parte aqui direito, de tão profunda que é. Ele veio reconciliar todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Já fica um outro assunto de eternidade aqui, hein? E aí o versículo 21 diz: a vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Só para testificar o lance da obra má e da obra boa, das obras da lei e das obras da fé, aqui no Evangelho de João que estamos estudando, lá no capítulo 3, vai dizer no último versículo do capítulo 3, pastor Tadeu, que eu gosto muito dessa passagem aí, mas quem pratica, versículo 21, não é o último versículo não, perdão, é o último versículo daquele trecho, né, que fala com Nicodemos. Mas quem pratica a verdade, ou seja, há uma prática da verdade. Praticar é agir, é o próprio servir. Vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Obras feitas em Deus, produzidas em Deus. Por esse entendimento, quais são essas obras? Santificação, renúncia, mortificação, entrega total, humilhação, abstinência, abdicação da própria vida, não amar a própria vida, para que então possamos ganhar, até porque a vida verdadeira só em Jesus. Então ele está pedindo para que nós venhamos a entregar aquilo que é nada, não é verdade? E quando compreendemos isso, os seus mandamentos não são pesados, mas são mel para a nossa boca e o nosso entendimento. Finalizando aqui o versículo 25 do João 12, quem ama a sua vida perdê-la, quem neste mundo odeia a sua vida guardá-la para a vida eterna. Nós vamos encontrar ali também, ó, anota aí, papel e caneta na mão, Mateus 10, 39, Mateus 16, 25, Marcos 8, 35 e Lucas 14, 26. Repetindo, Mateus 10,
39, Mateus 16, 25, Marcos 8, 35 e Lucas 14, 26 e o próprio João 12, 24, 25. Louvado seja Deus. Lucas é 14, 26. Glória a Deus. E realmente a gente vai vendo, né, como o evangelista Felipe gosta sempre de mencionar, como é um quebra-cabeça espiritual, né, e as palavras vão se complementando, e como trouxe o irmão Fábio ali em Colossenses, né, e seguindo aqui já perto de finalizarmos, né, no versículo 30, respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Aleluia. E vemos aqui a misericórdia, né, e o amor de Cristo, não como foi dito, né, não para reconciliar a todos, a qualquer um que há nessa terra, mas para reconciliar aqueles que verdadeiramente querem cumprir essa ordenança do Senhor, aqueles que verdadeiramente querem se fazer filhos de Deus, para que possamos consequentemente atingir a posição de co-herdeiros de Cristo, né? E Deus nos mostra que fomos criaturas semelhantes à sua imagem, né? Ele nos fez e dessa forma, por esse amor, né, as criaturas que o Senhor formou, que somos nós, né? O Senhor entregou o seu único filho, né? Mas não para que simplesmente morreu, né, morte de cruz ali, Jesus já morreu na cruz, já pagou o pecado, então eu estou livre, posso viver da forma como eu quero, né, como já foi trazido, mas para que a gente realmente possa morrer também, né, esse o amor de Cristo, como o Senhor sempre faz mencionar, se eu faço um aniversário e alguém me dá uma boa roupa, me dá um celular, no aniversário daquela pessoa eu vou querer retribuir igual, né, vou querer dar uma boa roupa, vou querer dar um bom celular, né, seja o que for, aqui é só um exemplo. E como vemos a contradição, né, do egoísmo e do ser humano, onde o Senhor nos amou, dando o seu único filho, né, por amor de nós, através de uma morte de cruz, né, e sequer o mundo quer retribuir da mesma forma, né, que é isso que o Senhor nos chama, né, para que venhamos morrer também, entregar as nossas vidas por amor de Cristo, assim como Cristo entregou a sua vida por amor de nós, né, nos apresentando como um sacrifício vivo, santo e agradável, né, mas para a tristeza do seu Espírito Santo, o mundo tem permitido que Deus corrompa essa imagem e semelhança, como lá na passagem onde o irmão Felipe até trouxe, né, agora a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Né? E assim como o Senhor fez o irmão Fábio mencionar lá em Colossenses 1, né, para que venhamos fazer essa vontade do Senhor, para que ela seja manifesta, né, sobre as nossas vidas. Né, ali, no versículo 9, Colossenses 1, né, por esta razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aleluia. Para que, através desse cumprimento do Senhor sobre as nossas vidas, né, o Senhor vai nos mostrando, como vai dizer ali no versículo 31, né, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, né, que se assim aceitarmos a Cristo, né, não apenas com uma mão levantada, mas não apenas com os nossos lábios, mas de todo o coração, como o Senhor usa o profeta lá no Antigo Testamento, né, o Senhor pode verdadeiramente nos limpar do pecado que habita em nós desde que nascemos e das tristezas, das mazelas, das consequências que esse pecado nos traz, né, como vemos mundo afora, né, mortes, brigas, separações, contendas, destruição de família, porque a própria palavra já nos traz que o demônio veio para matar, roubar e destruir, né, mas se assim verdadeiramente aceitarmos a Deus, né, não só como foi dito, não só levantando a mão, mas de todo o nosso coração, né, como
num simples casamento ali, se alguém aceita casar com uma outra pessoa ali naquele dia, né, vai até um juiz, né, deste mundo, né, vai dizer, você aceita, né, casar com a pessoa, você ama? Aí sim, eu aceito, sim. Mas se no dia a dia, né, a pessoa trai um ao outro, bate um ao outro, trata mal ao outro, não tem como amar verdadeiramente, dizer que verdadeiramente ama, né, aquela outra pessoa, né? E infelizmente vemos isso nos dias de hoje, muitos dizendo que amam a Deus, mas como foi trazido, né, também mais cedo, se não me engano, pelo evangelista Felipe, sobre a fé sem obras para nada aproveita, né? Lá no versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, lá em Tiago 2,17. Então, do que adianta, né, falar que tem a fé, falar que faz, falar que ama, falar que tem a Jesus, que anda com Jesus, mas quais são as obras? Tá no estádio do Maracanã vendo futebol, tá no pagode, tá na cerveja, tá no álcool, né? Enfim, tá se entregando aos prazeres deste mundo, né? E a própria palavra lá em Romanos 6,19, né, nos vai falar sobre apresentarmos os nossos membros, né, os nossos corpos a serviço do pecado. Antes apresentávamos, os nossos membros a serviço do pecado, mas agora para apresentarmos os nossos membros a serviço da justiça do Senhor, da santificação, né, que o Senhor sempre faz, depois mencionar a santificação, que é a separação por completo deste mundo, né, para verdadeiramente possamos ser, como foi dito lá no versículo 20, sermos servos dele, né, e assim servirmos a Cristo de todo o nosso corpo, de toda a nossa vida, para que o Senhor possa nos honrar também, né, honrar não sobre esta terra, mas nos honrar principalmente numa vida celestial, de alcançarmos a vida eterna, de podermos adentrar a porta estreita, né, como o Senhor nos traz lá também no livro de Hebreus, capítulo 11, né, que vai falar sobre os exemplos da fé, né, que mostra ali que seja Abraão, né, pai de muitas nações, e aos olhos carnais só teve um único filho, né, assim como Noé, que teve a promessa da terra prometida, mas não pôde adentrar, né, enfim, tantos outros que creram naquela promessa e assim permaneceram firmes até o fim, mesmo sem que pudessem ver que ela sendo vida esta terra, né, para que o Senhor nos traz esses exemplos, para que venhamos estar fortalecidos, para que não venhamos olhar com os olhos carnais, com os olhos materiais, buscando entender e enxergar fisicamente, né, de forma palpável as nossas mãos, as promessas da qual o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Senão ficamos como Tomé, que precisou ver para crer, que disse que mesmo vendo que ele iria querer tocar as mãos, né, para sentir as feridas, né? Mas o Senhor quer que venhamos acreditar, né, crer e seguir nessas promessas da qual o Senhor tem nos dado, confessando, né, através da nossa vida que somos peregrinos nesta terra, né, como a palavra diz, que não somos desta terra, mas somos de uma terra celestial. E assim, o Senhor tem nos chamado para sermos estrangeiros, né, para não andarmos como o mundo anda, para não nos contaminarmos com as obras infrutuosas das trevas, mas verdadeiramente darmos lugar, né, para que o Senhor possa nos guiar, o seu Espírito Santo possa nos guiar. Amém? Porque a própria palavra já diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, né? E o maligno jaz mundo afora. Então, se somos deste mundo, automaticamente não temos como ser filhos de Deus, né? Não temos como sermos servos, não temos como sermos mais do que servos, amigos, né? Não temos como alcançarmos a posição pela misericórdia do Senhor de sermos feitos co-herdeiros de Cristo Jesus. Amém? Irmã Kátia levantou em primeira mão, fica à vontade. Aleluia. Só nessa retinha final aqui, para a gente encaixar mais algumas peças aqui, esse quebra-cabeça maravilhoso, louvado seja Deus. O irmão comentou até de Hebreus, né, ali capítulo 11, que fala para andarmos como peregrinos e forasteiros na terra, o que vai aumentar o entendimento da onde estamos lá em João 12, porque o verdadeiro peregrino, o verdadeiro forasteiro, ele já tem o sentimento, como Paulo disse, né? Agora não me recordo a passagem, irmãos podem botar aí, que não tenho a minha vida em nada preciosa,
contanto que o nome de Cristo seja glorificado, o Evangelho seja pregado, porque quando andamos com a visão espiritual, realmente não amamos essa vida o quê? Mundana, mas amamos a vida espiritual, que é a verdadeira vida, porque nesse próprio João 12, quando Jesus fala, aquele que ama a sua vida perdê-la-á, Atos aí 20, né? Não tenho minha vida em nada preciosa. Por quê? Qual é a vida que ele não tem preciosa? É a vida que deve ser perdida, ou entregue, ofertada, que é a vida carnal, que é a vida do vapor, que aparece e logo desvanece. Afinal de contas, fica sempre aquela reflexão, o que são 70, 80 anos diante da eternidade? Pega 1000 anos, tira um ano, já não são mais 1000 anos, mas se eu tirar 1000 anos da eternidade, continua sendo eternidade. Se eu tirar 1 milhão de anos da eternidade, continua sendo eternidade. Essa foi a visão de Paulo, essa foi a visão de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante de uma fornalha 7 vezes mais aquecida. Essa foi a visão espiritual de não amar a própria vida de Daniel diante da cova dos leões. Essa foi a visão de tantos servos e servas, como no capítulo 11 de Hebreus, quando o irmão falou, que me veio, no versículo 33, que vai dizer, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fogo os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Aonde estava a visão de homens homens, a qual vai dizer mais na frente, dos quais o mundo não era digno, o mundo mundano material, mas o mundo espiritual já se preparava e se prepara para receber até os dias de hoje, os que aborrecem a sua vida passageira, porque tem em vista a promessa, como vai dizer mais aqui à frente também, um pouquinho mais atrás, na verdade, aqui no Hebreus 11, né? Porque Moisés recusou toda aquela glória de ser filho da filha de Faraó e todos os banquetes embutidos dentro dessa posição. Por que ele aborreceu a sua vida? Por quê? Porque ele tinha a visão do homem que andava procurando ganhar a própria vida com as pérolas desse mundo, e quando bateu o olho na pérola verdadeira, na pérola de grande valor, ele foi e deixou tudo que ele tinha para adquirir aquela pérola de grande valor. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e cabra, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunha pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É mistério em cima de mistério, a continuidade ali, né? Porque aqui é separado por capítulo, mas sabemos que o texto ele permanece, então vai nos orientar o que? A deixar todo o embaraço, todo o pecado, toda a seta, todo o dardo inflamado que tenta nos conduzir ao caminho de ganhar a própria vida. E como é que nós fazemos isso então? Como é que nós vamos conseguir entregar a nossa vida? Somente de uma maneira, olhando para Jesus. Ele é o autor e ele é o consumador desse caminho perfeito para que o fruto, a semente possa morrer e vir a dar fruto. É olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Presta atenção, o versículo 2 de Hebreus 12 vai relatar a passagem de João 12, que diz, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto. Que gozo é esse? Gozo espiritual, gozo que depois ele morreu, ressuscitou e foi lhe dado todo o poder no céu e na terra, sentou à destra de Deus,
Então, é a visão espiritual que faz você ter gozo mesmo diante de todas as aflições, mas não pode tirar os olhos do Espírito, os olhos de Jesus. Então ele suportou a cruz, ou seja, mortificação, renúncia da própria vida, desprezando toda a afronta do mundo e assentou-se à destra do trono de Deus. E essa promessa, irmãos, ela nos está também colocada de assentar com Deus no seu trono, como Deus concedeu a Jesus em Apocalipse 3:21. E nessa promessa somos renovados, vivificados, e entramos nessa batalha espiritual por amor, não interessando, não importando o que nos sobrevenha. O versículo 3 do Hebreus 12 vai dizer a palavrinha considerai. Devemos considerar, trazer para dentro de nós esse entendimento com uma reflexão profunda, com sabedoria e inteligência espiritual, como foi lido lá em Colossenses 1. E aí tem várias passagens que denotam essa questão do morrer e para viver, do grão, da semente, não é verdade? Da necessidade de frutificar, e só temos como frutificar se estivermos na videira. João capítulo 15, para correr aqui, encerrar, entregar para o irmão Fábio, estamos indo para a retinha final, mas creio que é do Senhor essas passagens. João 15, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, porque tem que morrer, crescer e dar fruto. Não só mortificar para matar o velho homem, mas ser revestido do novo homem. Novo homem que o quê? Que frutifica. Novo homem, nova mulher que pratica as obras da verdade. A prática da verdade, como lemos lá em João 3:21. O homem que é uma candeia, que não se coloca debaixo da mesa, mas se coloca no alpendre, para que dê luz a todos e todos vejam as suas boas obras, diz ali em Mateus, as boas obras produzidas, frutificadas, materializadas, vivenciadas pelo Espírito de Deus e pelo poder do Evangelho, que ao entrar em nós e nos ser concedido a compreensão desse Evangelho, ele nos lava de toda essa terra endurecida para que possamos viver então esse desenvolvimento espiritual e como uma árvore verdadeira crescermos no solo de Jesus, no solo do Evangelho e darmos fruto. Aí Jesus vai dizer, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também sois vós se não estiverdes em mim. A gente não pode dar fruto. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É necessário morrermos para o mundo para em Cristo podermos fazer, viver, vivenciar, desfrutar do que o Senhor tem nos reservado, a vida verdadeira. Seja mesmo ela até sofrendo as aflições, se assim for, que sabemos que padeceremos aflições. Inclusive, para encerrar esse capítulo 15 aqui na sequência, ali a partir do 16, vai dizer em João, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda, vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, da vida mundana, dessa vida passageira, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E aqui no 21 vai dizer, mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E aí separei aqui também o Mateus 3, que vai dizer, né? Ali a partir do 10, no 8 já diz, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o quê? Para o arrependimento. É a entrada, o arrependimento é a entrada, é o início desse fruto morrendo, ó. É o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália sou digno de levar, ele vos te batizará com o Espírito Santo com fogo. E aí vai dizer, em sua mão tem a pá, Jesus tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o trigo
e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que vai nos denotar, irmãos, que aqui creio que pouco falamos nesse João 12, mas só para deixar essa reflexão também, o que é perdê-la-á? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Essa palavrinha perdê-la-á, nela está embutido todo o juízo que há de vir. Porque Jesus, ele veio sendo Salvador. Salvador do quê? Porque eu preciso de um Salvador se não existe um juízo? Como Satanás faz essa manutenção na cabeça de muitos. E lá em Coríntios vai dizer 4:6 ali que se o evangelho está encoberto, para os que morrem está encoberto. Os que morrem para a vida, mas permanecem vivos para o mundo. É uma balança. São duas faces. Ou eu vivo para o mundo e morro para Deus, ou eu morro para o mundo e vivo para Deus. Não tem como servir a dois senhores. Está embutido aqui também nessa afirmação do versículo 25, capítulo 12. Não podeis servir a dois senhores, não podeis viver duas vidas, não podeis sentar em duas mesas, não podeis caminhar em dois caminhos, não podeis beber de duas fontes. Mas uma fonte traz vida, a outra traz juízo e condenação. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Pode seguir, irmão Fábio, depois seguimos pro final. Amém, louvado seja Deus. Não sei porque, no caso, encandeou agora pro final essa coisa de fé. Fé e obras, lei, essas coisas. Aí seria interessante, né? Eu vou ler alguns versículos aqui pequeno para não quero fechar, mas seria interessante os irmãos ler Romanos 3, né? Todos condenados pela lei. Depois Romanos 5, justificação pela fé traz a paz. E Romanos 6, mortos para o pecado, nascidos para uma nova vida. A ideia, depois Paulo vai dar a ilustração do casamento. Olha alguns versículos aqui de Romanos 3. Pegar de Romanos 3 21. A justiça imputada, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual? Pela lei? Não. Das obras? Não. Não. Pela lei da mas fé. Pela lei da fé. As obras da fé, como o Felipe estava falando. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e justifica pela fé por meio da incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Dá essa também divisão, que eles ficaram somente com a lei, ficaram somente com as escrituras. Mas tem outras passagens que eu não sei onde está, que fala que aquele que confessa que Deus ele vem em carne, seria justificado. Não sei se pode encaixar também aí, mas
A Bíblia é um livro, digamos assim, não vou dizer complexo, né? Para entender ela, você tem que entrar nesse plano que o Senhor quer e tentar viver pela fé. É um livro espiritual. Se eu quiser compreender carnalmente, fica complexo, eu não entendo nada. Fala que às vezes até a gente pensa, pô, será que o Senhor não poderia ter feito mais algumas coisas para tentar, já que ele era Deus, né? Mas fez. Porque a pessoa não creu mesmo, não tem como, né? Antes de Atos, né? João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita... Isso é um assunto muito maravilhoso. Cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros. Misericórdia, bicho. E às vezes a gente pensa, né? Pô, o Senhor não podia tentar convencer. Não, ele fez, amados. Mas até aqui, louvado seja Deus. Amém. Não fez exatamente para que a palavra se cumprisse, né, e pudesse chegar aos gentios. Por isso a palavra nos diz que o Senhor é quem endurece e desendurece os corações. E venhamos clamar a misericórdia do Senhor, que Ele continue nos fazendo não dignos, né, porque a própria palavra diz: há algum digno, né, mas venha continuar nos capacitando aí para recebermos essa misericórdia de termos o coração desendurecido, a mente descauterizada e cada dia mais estarmos compreendendo mais esse evangelho então, maravilhoso de Cristo Jesus, né, que muito tem ainda para aprofundarmos neste livro de João. Amém? Glória a Deus. Evangelista Giovanni, amém, varão? Se estiver podendo fazer a oração final. Amém, glória a Deus. Na verdade, eu ia até colocar um texto aqui que no finalzinho você falou de dignos, mas a Bíblia fala aqui em Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas, né, que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Temos que nos encontrar dignos diante do Senhor, para que nós não sejamos havidos de sermos confundidos na sua vida. Não parece uma contradição, aparentemente? Não entendi. Parece uma contradição, aparentemente, né? Porque um versículo fala que não tem um digno e no outro fala para que nós venhamos ser achado digno, né? Entra exatamente, só uma frase para complementar isso, entra exatamente em todo esse mistério. Tem as obras da lei e tem as obras da fé, né? O versículo Romanos 3, 28 que o irmão leu aí: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mas lá em Tiago fala que a fé é aperfeiçoada pela obra. Parece também, aparentemente, ter uma contradição. Aí o irmão falou, que a Bíblia não é a palavra complexo, é a ideia, esse sentimento que nos dá às vezes, né, que a Bíblia é complexa, é por tentar compreender carnalmente. Quando a gente pega a compreensão que o Espírito dá, ela fica clara, né, como a luz realmente. E há sempre essas duas partes. Ali é o digno, não há um digno carnalmente, mas temos que ser achados dignos pela ação do Espírito, né? Tudo tem a mesa do mundo e a mesa do Senhor. Espero ter agregado aí, trazido esse raciocínio. Aleluia. Então, exatamente. Se nós vivemos na carne, nós não vamos ser dignos, mas se nós vivermos no Espírito, nós vamos ser dignos. Conseguimos. E a fé, ela é palpada em toda a palavra. Você vê que na Bíblia a gente não encontra em nenhum momento a menção de se tiver fé, aliás, se creres. Jesus, ele não diz no sentido para não ter ou para não se apoiar, né, no que está escrito. Você vê que finalzinho o irmão Fábio leu em Romanos, fala estabelecemos a lei, né? Que ele
Os judeus até hoje, eles creem na lei de Moisés, só que a completude da lei é Cristo. E quando eles recebem Jesus Cristo no coração, como na época de Jesus Cristo muitos receberam, aí se completa o entendimento da qual Deus, através de Moisés, dos profetas, dos salmos, quis passar para o seu povo, né? Que com certeza não houve um justo para justificar os pecadores, mas na plenitude dos tempos Deus enviou o seu único filho, que era justo, perfeito, sem mancha de pecado, sem contaminação nenhuma, e ele veio para justificar a muitos, né? Muitos daqueles que creem no seu nome. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade de podermos ter ouvido a palavra do Senhor e os ensinamentos providos de sua Santa Escritura. Nos faz, Senhor Deus, idôneos e capazes de sermos ministros deste Evangelho tão grande, tão genuíno, tão poderoso, da qual os anjos atentam, Senhor. Ó Deus, eu te peço neste momento, humildemente, diante da tua face, que nos renova, Senhor, o entendimento, nos renova as forças, nos renova, meu Pai, a graça e a autoridade da tua palavra em nossas vidas. Faz, meu Deus, assim completar em cada coração a certeza e a convicção plena em Cristo da razão da vida eterna conquistada por nosso Senhor Jesus Cristo e adquirida, meu Deus, por meio da fé, a qual o Senhor tem nos proposto, Senhor, a esta vida excelente, de um caminho excelente, de uma vida santa, de uma vida separada, de uma vida de renúncia, sabendo que como rejeitaram ao Senhor, nos rejeitarão também, Senhor. Como perseguiram ao Senhor, nos perseguirão também, porque a nossa fé é professada em Ti, em Teu nome, Senhor. Vemos isto, meu Pai, claramente no meio da sociedade corrompida e perversa, quando cada um afirma ter uma fé e cada um afirma ter uma crença, cada qual com a sua religião. Mas na verdade, Senhor Deus, toda fé que não esteja ancorada ou amparada na Tua palavra, ela não passa de uma fé fingida. Senhor Deus, nos faz assim, defender, meu Pai, esta fé que nos foi dada através da graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, porque nós reconhecemos, meu Deus, e nós o professamos diante de muitas testemunhas de que verdadeiramente Tu és o Salvador, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso guia, Tu és a nossa salvação. E ai de nós se pensarmos que nós fazemos alguma coisa, meu Deus. Ai de nós se pensarmos que não seja o Senhor, porque não há outro nome dado aos homens pelos quais devam ser salvos. O Teu nome, Senhor, está acima de todos os nomes que se nomeiam. Está acima de Moisés, está acima de Abraão, está acima de Maria, está acima de Pedro, João, e de todo nome que se nomeia no céu, na terra, Senhor, e embaixo da terra, para que diante do Teu nome todo joelho se dobre. Senhor Deus, o Senhor tem sido nossa fiel testemunha de que confessamos o Teu nome, e assim, meu Pai, pedimos a Tua graça que não se aparta de nós, para que venhamos vencer, Senhor, para que venhamos triunfar, para que venhamos, ó meu Deus, assim, de toda a nossa vida, meu Pai, não fazer questão dela, porque aborrecendo a nossa vida, aborrecendo, meu Pai, a nossa carne, para viver uma vida em agrado ao Senhor, sabendo que o que queremos fazer não é o que Te agrada, mas aquilo que Te agrada, meu Deus, nos aborrece, porque a carne do homem tenta, Senhor Deus, assim resistir às Tuas palavras, mas quando o Senhor repreende o homem que verdadeiramente tem aberto o coração para Ti e recebido a exortação do Senhor, meu Pai, ele se alegra no seu espírito, ele se comove, meu Pai, na sua alma, porque Deus verdadeiramente tem falado com ele, Deus verdadeiramente tem manifestado a sua graça e o seu poderio, para que ele não se perca, para que ele não se desvie, para que ele não se esqueça das quantas coisas Deus fez e vem fazendo. Senhor, abra nosso entendimento para a verdade da palavra, para que nós não ficamos confundidos, meu Pai, em tempo algum, sabendo que o tempo é chegado, é o tempo do fim. Senhor Deus, tenha piedade de nossas vidas e nos guarda, meu Pai, em nossa vida na terra, para que venhamos viver uma vida de honras e glórias para Ti, e assim, meu Pai, agradando ao Senhor em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, esclarece a cada um dos irmãos, a cada um da Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Não nos deixa, meu Pai, estar confundidos, nos faça, meu Pai, assim, entender os mistérios da salvação, os mistérios da palavra, porque dependemos do Senhor, Senhor Deus, dependemos da Tua ajuda, Senhor Deus.
porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Nos ajuda, Senhor Deus, nos fortaleça em Tua graça, em Tua misericórdia, Senhor, eu te peço. Guarda os irmãos que aqui estiveram e aqueles que não puderam, Senhor Deus, de igual modo, visita ambos, fortalece, meu Deus, anima, confirma e restabeleça para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, aleluia. Bênção apostólica, fazer a leitura aqui da bênção apostólica do pastor Renê, tinha deixado aqui para mim escrito na Bíblia, da qual o Senhor usou o varão para presentear. Amém. Só 3 versículos rapidamente que ele deixou aqui. Quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Que o amor de Deus, que as misericórdias, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um e com sua família, para todos aqueles que digam amém. 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 Amém, amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém.